Bom dia, senhoras e senhores alunos. Saudações marinheiras, saudações astronômicas, iniciando aqui a nossa aula de número, nem sei o número, é 70 ou 72, negócio assim. Nós vamos ver hoje a unidade 14.0, cálculo do desvio da agulha pelo cálculo isolado do azimuth, né? Então, essa é a unidade de ensino que a gente pretende mostrar nessa aula, menos uma parte dela, mas a gente começa, estamos devendo o resultado do, do, do exercício que nós deixamos na unidade 9.0 ainda, que nós ministramos nas últimas 3 aulas, né? Cálculo da latitude na passagem meridiana superior do Sol. Lembrando que esse exercício é um semelhante que vai cair na prova valendo 2 pontos. Então, saibam fazer, né? Tem aquelas condições todas, onde está o Sol, onde está o observador, né? Então tem aquelas peculiaridades que tem que ser conhecidas, tem que saber entrar no almanaque náutico, tirar os elementos, tirar os dados para responder as perguntas, né? Então, vamos fazer aqui para a gente relembrar aqui, ó, em 10 de agosto de 2011, na posição estimada, latitude 40 graus 2,3 minutos norte e longitude 158 graus 12,5 leste, o navegante observa o limbo inferior do Sol na passagem meridiana, às hora média de Greenwich, 1 hora 34 minutos 40 segundos, e obteve altura instrumental 65 graus 28,2 minutos. O erro instrumental do sextante era nulo, zero. O sextante estava ótimo. E a altura do olho do observador, 34 pés, né? A altura do olho do observador, já é a altura do observador, mais o convés que ele está em relação ao nível do mar. Considerando que a hora legal a bordo respeitava o horário de verão da região, horário de verão, atenção, pede-se. Então, olhando o problema, né, ó, a data 10 de agosto de 2011 respeita as datas que nós temos lá no nosso extrato de tabelas de navegação astronômica. A questão da prova vai sair daqui também, tem que estar aqui dentro, certo? A posição estimada é, como a gente sempre fala, para você fazer uma navegação astronômica, para você tirar a altura do Sol, eu tenho que saber onde aproximadamente eu estava. Com a linha de posição que eu vou tirar, eu vou calcular uma latitude meridiana, né, uma latitude na passagem meridiana do Sol, que pretendo que seja que vai ser mais precisa do que essa estimada, latitude estimada que eu tenho, certo? Já foi dada a hora média de Greenwich, né? Não foi dada a hora do cronômetro, lembra? Quando a gente vai tirar a hora do Sol, a gente vai com o cronógrafo, né? Que a gente bateu ele, deu uma partida lá no cronômetro, daí vai lá, com essa hora então, que eu não considero a hora do cronômetro, combinado com o estado absoluto do cronômetro, que eu vou ter o HMG. Aqui o problema já foi dado o HMG, a altura instrumental, eu tenho que transformar ela em altura verdadeira, lembrando que vai ser pedido aí no problema, né? Então o que se pede no problema? Bastantinho, pessoal, esqueci o negócio aqui. Da partida aqui no nosso. O que se pede aqui no problema, então? Se pede, a hora média local prevista da passagem meridiana informada no ANB. Então, é só olhar, né, na página 10 de agosto, pegar lá no rodapé dos fenômenos, não tem mistério nenhum. Essa é uma questão simples, né, mas não errem, né? 2. A hora média local prevista em hora, minutos e segundos, calculada pela equação do tempo informada no ANB. Como a gente falou, isso é uma hora média local prevista. A prevista a gente nem precisa ter tanta precisão de segundos, mas quem quiser ter precisão pode calcular pela equação do tempo. É aquela segundo método de calcular a hora média local, né, da passagem meridiana do Sol, onde nós estamos, no dia que nós estamos, né? A hora média de Greenwich prevista da passagem meridiana, nada mais é que o cálculo, a transformação da hora média local, né, da hora média de Greenwich. Dependendo se você está a leste ou está a oeste, você vai aqui, no caso estamos a leste, né? Então vai ser HML menos a longitude, né? Menos a longitude, depois vou ter que somar o fuso, certo? A hora legal prevista da passagem meridiana, tá? Então, quer dizer, para calcular a hora legal que eu vou usar o fuso, obviamente. Daí depois eu vou então subtrair a longitude aqui no HML e somar
no HMG para chegar na hora legal. Então, esses 4 itens falam tudo de hora prevista. Então, é aquela que eu verifico antes de realmente, com o sextante lá, fazer a altura do Sol. É que eu quero saber, como eu já falei, o Sol pode passar às 11h50 ou meio-dia e 10, né? O Sol verdadeiro passa sempre às 12 horas verdadeiras no meu meridiano, mas o Sol médio, né? A hora do Sol médio, a hora do meu relógio, pode ser às 11h50 local ou 12h10. Então, para eu saber, eu tenho que calcular essa hora prevista aí, essa hora prevista do Sol, porque eu 5 minutos antes de estar lá, 5 minutos antes de estar lá, já verificando que o Sol está subindo, mexendo no tambor micrométrico. Quando ele chegar, começar a alterar em vez de parar, continuar subindo, né? Todo o astro, né? O Sol nasce a leste, vai subindo até o seu meridiano. Quando ele parar de subir, começar a descer, é a hora do top, é a hora que o seu centro está na passagem meridiana. Eu posso calcular com esses dados que eu tenho, então, a minha latitude meridiana, né? Pela passagem do Sol, tá certo? No meu meridiano, minha latitude. A altura verdadeira do Sol no instante da observação, altura verdadeira, basta pegar a altura instrumental, né? Calcular com erro instrumental é nulo, o depressão aparente, aí pegar aquela tabela de três argumentos de entrada, né? O período, o limbo e o próprio AP, altura aparente, calcular a correção e calcular então qual o valor da altura verdadeira do Sol no instante da observação. A distância zenital. Distância zenital, né? Se eu tenho a altura do astro, a distância zenital entre o zênite, medida no vertical do astro, entre o zênite e o astro, né? A declinação do Sol, novamente, vamos lá, nós vamos para o almanaque náutico, né? O almanaque náutico com o dia e a hora da observação HMG, e temos que tirar lá a declinação do Sol, né? Tem lá declinação, aquele Dzinho inclinado, né, no rodapé, tem que ver se ele é positivo ou negativo, e lá na página de acréscimos, verificar qual é o valor efetivamente da correção para poder somar com o da hora, né? Tá certo? Então, declinação. A relação entre a distância zenital e a declinação para calcular a latitude meridiana, aquilo que eu falei. Aqui, ó, olha só, qual é a nossa latitude? Nossa latitude é norte. Na posição, latitude 40 graus, 2,3 norte. Qual é a data? 10 de agosto de 2011. Então, nós já temos uma ideia onde está o Sol, né? O Sol, no dia agosto, 21 de junho, ele está passando no ponto vernal. Então, está passando no Equador celeste, né? No Equador celeste, está subindo para o norte. Junho, julho, agosto. Então, em agosto, ele está no hemisfério norte ainda. Então, nós vamos ter o Sol, né? O Sol, porque está aqui 10 de agosto, e o observador no hemisfério norte, mas certamente a latitude do observador vai ser maior do que a declinação do Sol, certo? Porque a declinação do Sol máxima vai ser 23 e 27, como a latitude é 40, então a gente tem que ver qual é a relação que a gente tem que ter entre, né? Tá vendo lá naqueles exemplos do Miggs, ou então fazendo um croquisinho, certo? Colocando lá o observador, o Sol, e aí colocando o horizonte verdadeiro, vendo onde é a altura, onde é a distância zenital, vendo que relação que eu tenho entre distância zenital e declinação para chegar na latitude meridiana do Sol, tá certo? Latitude meridiana do observador. Do Sol não, o Sol tem declinação, não latitude, certo? Então essa relação é uma das questões mais importantes aqui das 10 que a gente pede, né? Tem que saber fazer. O azimuth verdadeiro do Sol no instante da observação também. Quando o Sol, qualquer astro está no meridiano, ele só tem 2 azimuths possíveis, 000 ou 180. É caro ou coroa, pessoal, não tem o que errar, certo? Então é só, olhando aqui eu já sei, já dá para ver por aqui pelo enunciado do problema, já que a latitude é norte e no dia 10 de agosto o Sol estará também com declinação norte, ó, mas a latitude é maior que a declinação, certamente o azimuth verdadeiro será 180 graus, tá vendo? Já está respondida essa questão. É só olhando aqui para o enunciado do problema, não precisa nem fazer desenho, mas seja bom que vocês saibam calcular, tenham como informação precisa qual é o azimuth verdadeiro do Sol. Isso será cobrado de vocês. E finalmente a latitude meridiana, que nada mais é que, depois de você ver qual é a relação entre a distância zenital e a declinação que você calculou, aplicar nessa fórmula, nessa relação na fórmula que você calculou aqui no 8 e calcular a latitude meridiana, tá certo? Vamos ver então como é que foi feito isso aí pelo professor Alcione, né? Pode ser que tenha algum erro aí, vocês me avisem, né? Então, olha lá.
A hora média local prevista para o dia 10 de agosto é a mesma, né? 10 de agosto. Vamos lá, abrindo aqui 10 de agosto, 10 de abril, 10 de agosto, tá aqui. 10 de agosto é 12 horas e 5 minutos, né? A hora média local prevista, a gente já calculou no outro exercício esse também, que é no mesmo dia, né? Para a hora média local, utilizando a equação do tempo, é necessário estar familiarizado com a fórmula. A equação do tempo é igual a hora verdadeira local menos a hora média local. E sabendo que na passagem meridiana o sol verdadeiro estará marcando 12 horas. Né? Sempre que o sol verdadeiro passa no meridiano superior do observador, são 12 horas verdadeiras. Então basta verificar, já que aqui é hora verdadeira local, aqui é 12 horas. Isso aqui a gente tira do almanaque náutico, então essa formulazinha me dá o valor da hora média local, certo? Então a gente já fez isso aí. Assim retira-se da página diária 10 de agosto, na coluna do rodapé dos fenômenos na par do Sol, o valor da equação do tempo para 12 horas, menos 5 minutos e 25 segundos. Por que é menos? Está indicado lá, depois da equação do tempo, está ET e tem um menos entre parênteses, é isso, por isso que é menos. E também os números estão achureados. O sinal de menos está indicado entre parênteses, após a equação do tempo, bem como identifica-se como ET negativa, porque os números estão achureados, os números de equação do tempo, né? Então, basta aplicar os valores conhecidos na fórmula, que a equação do tempo é hora verdadeira menos hora média. Então, a gente já sabe que a hora média local será 12 horas, 5 minutos, 25 segundos, né? 25 segundos diferente daqui. Então, mas qual que eu uso, professor? Pode usar qualquer uma das duas, é uma hora prevista. Eu usaria sempre a mais simples, mas aqui acho que até eu pensei em usar a mais complexa, mas vamos ver, eu usaria sempre 100 segundos, porque é uma hora da previsão, não tem problema. Um minuto a mais, um minuto a menos não vai fazer diferença, somente o cálculo da hora que eu sei que o Sol vai passar, a hora legal que o Sol vai passar no meu meridiano. Então, para isso, eu preciso 5 minutos antes da hora legal, subir lá para o passadiço, já com o sextante, com o cronógrafo, ficar preparado para tirar a altura do Sol. Então, isso aí não faz muita diferença, mas como está pedindo aqui em hora, minuto e segundo, obviamente que na prova tem que ter esses valores, senão vai estar errado, certo? Mas para escolher, para fazer exatamente a verificação do Sol, tanto faz 12,5 ou 12,5 e 25, tá certo? É uma resposta. A hora média de Greenwich prevista na passagem meridiana. Para calcular a hora média de Greenwich, a partir da hora média local, é necessário saber a fórmula que relaciona HMG, HML e longitude, pois depende da longitude, se é leste ou oeste. Nesse caso é leste, lembra? Para esse caso, como a longitude do observador é leste, HMG é HML menos a longitude, né? Então eu vou descer a serra, né? Eu estou a leste de Greenwich, então para vir da posição que eu estou a leste, para vir para Greenwich, eu estou descendo a serra, então é menos longitude, né? Para fazer esse cálculo é preciso realizar a conversão, mas primeiro tem que converter a longitude 158 graus 12,5, verificando-se na tabela de conversão de arco em tempo, lá na página 1 em romano. Na página 1 em romano, né, que é aqui, 158 graus, 158 dá 10 horas e 32 minutos. E 12,5 dá 50 minutos. Né? Então vamos lá. 10 horas e 32 minutos. 50 segundos, desculpe, 50 minutos, não, 12,5 dá 50 segundos. 0 minuto e 50 segundos, está aqui, tá na tábua aqui. 0 minuto e 50 segundos. Então, a minha longitude é 10 horas, 32 minutos, 50 segundos leste, certo? Agora eu pego aquele HML e aplico aqui, né, nessa fórmula, para calcular o HMG, que é a pergunta que se quer, né? Aplicando na fórmula, eu calculei agora com aquela segunda, naquele problema inicial a gente pegou só 12,5, lembra? Agora eu usei 12,5 e 25, como eu falei. Qualquer um dos dois HML vai me dar uma informação que eu preciso, tá certo? Não tem problema, para poder continuar eu posso pegar tanto o HML sem os segundos ou o HML com os segundos. Nesse caso, para dar um exemplo, eu fiz com o HML com os segundos, para mostrar que ele é importante também, tá certo? Se eu quero mais preciso, então a longitude vai dar menos, né? HML menos longitude. Então, se é menos, aqui, 50 para 25, eu tenho que passar 4 minutos, vai ficar 85, né? 50 para 85 é 35. Aí
Aqui é 4, então passar uma hora para cá fica 64, 32 para 134 é 32, e 10 para... Passou uma hora para lá, 1 hora. 1 hora, 32 minutos, 35 segundos. Essa é a resposta 3, tá certo? Então, HMG, 1 hora, 32 minutos, 35 segundos, certo? A pergunta 4, ainda na parte da hora prevista, a hora legal prevista da passagem meridiana. Para calcular a hora legal a partir da HMG, é necessário saber a fórmula que relaciona a hora legal, a hora média de Greenwich e fuso, pois depende da longitude se é leste ou oeste. Para esse caso, como longitude do observador é leste, a fórmula da hora legal é HMG mais o fuso em módulo. É importante porque o fuso aqui no caso, lembra, para aquele sinalzinho que a gente tem no fuso, ele é negativo, mas aqui como é mais, como é módulo, eu vou considerar só o número do fuso, certo? Apesar que o fuso, né, tem um sinal, tem um número e tem uma letra, certo? Sendo que por ser horário de verão, soma-se 1 hora. Ainda tem isso aqui, né? Então tem que fazer a transformação e tem que ver a questão do horário de verão. Atenção. O cálculo do fuso é realizado dividindo-se o valor da longitude por 15. Então, para a longitude 158 graus 12,5, leste, encontra-se o fuso menos 11 Lima. Então, é só dividir aqui, né? 158 vai dar 10, vai dar, né? 15 por 15 dá 1, daí quando eu abaixo 8 não dá mais nada, dá 10, mas vai ficar 8 graus 12,5 de resto, é maior que 7,5, então soma mais 1. Por isso que deu 11 e Por que é menos 11 Lima, né? Porque para leste é Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Pulo, Juliette, né? E vai até o 11 Lima, tá certo, pessoal? Então vai lá. Então nós temos o fuso que é menos 11 Lima. Aplicando-se a fórmula, a hora legal HMG mais o fuso, né? Mas esse sinal de menos, então, por ser aqui um módulo, né, o fuso, então vou considerar somente somar aquela hora média de Greenwich que eu calculei, 1 hora, 32 minutos, 35 segundos, mais 11 horas, né, vai me dar a hora legal sem horário de verão, 12 horas, 32 minutos, 35 segundos, Lima. O que é horário de verão, pessoal? Horário de verão é aquela questão que se faz para a economia de energia, que está precisando no Brasil agora, né, talvez esse ano tenha horário de verão, mesmo que já estamos em novembro e ainda não anunciaram, mas aí então a gente passa para um fuso a leste. Quando eu passo para o fuso a leste, o que eu faço? Eu somo 1 hora no meu relógio da hora legal. Somo 1 hora, mas mudo o fuso também. Tem que lembrar que não vai ser mais o fuso Lima, vai ser o fuso, próximo fuso a leste. Será qual fuso então? Será 13 horas, 32 minutos, 35 segundos, Mike. Essa que é a hora legal, então, certo? Atenção para essa questão da prova, né? Se por acaso for horário de verão, tem que saber. Você soma 1 hora, mas o fuso não se mantém. Você passa para o fuso à direita, tá certo, pessoal? Vamos lá então, pessoal. Ó, a altura verdadeira do Sol no instante da observação, aí é só pegar o valor da altura instrumental que foi dado. O instrumental era 0, era nulo. A DPAP era 5,7. Eu tenho que ir lá na página de depressão aparente, né? Na tabela de depressão, que é quanto é que era esqueci, era quantidade de pés lá. Era uma quantidade de pés, né? Bom, tá lá. O pessoal sabe quanto tá lá. Eu não vou olhar agora não, tá? Mas é menos 5,7, foi o que eu achei. Se alguém achar que tá errado, depois me avisa, tá? A AP 65,22,2. Daí depois entrando com esses dados, né, do mês, do limbo e do AP, eu calculo então a altura verdadeira 65 graus de 38 minutos. Tá certo, pessoal? Isso aí vocês já estão cansados de saber fazer isso aqui, eu não vou ficar repetindo, certo? Pede-se, então, essa altura é importante porque é com ela que eu tiro a distância zenital. A distância zenital do Sol no instante da observação, sabe-se que Z é igual a 90 menos a altura verdadeira, como A 65,38, então Z 24,22, tá certo? Certo? 24,22 vai me dar a distância zenital, aquela que eu vou combinar com a declinação para achar minha latitude meridiana, né? A declinação do Sol no instante da observação. Novamente, a hora da observação foi 1 hora 34,40, então empregando-se a página diária do ANB, a gente tira lá os dados para declinação. 14 horas? Não, não é isso não. Aí está errado.
Não, para 1 hora. Desculpa aqui, tá? Ó, tô vendo aqui o dia 10 de agosto. Isso aqui não é 14 horas, não, é 1 hora. Declinação para 1 hora dá 15 graus 42,7. Tá certinho, tá? Desculpa aqui esse erro aqui, ó. Aqui não é 14 horas, não, é 1 hora, tá? A correção é 0,7 e a declinação ela diminui, então é menos, né? E quando a gente vai lá na página 34, quanto corresponde o 0,7? 34 minutos, temos que achar lá, para 34 minutos, o 0,7 corresponde a 0,4, menos 0,4. Então está tudo certinho. O que está errado aqui é esse valor aqui, ó, 14 horas, pessoal, que eu inadvertidamente não corrigi aqui, peguei de algum lugar, é 1 hora, declinação para 1 hora, 15 graus 42,7 norte. Tá certinho aqui pelo manual, tá? A correção é essa daqui, a correção de Dzinho, D inclinado, a declinação vai ser 15 graus 42,3 norte. Então já temos o Z, a distância zenital, e temos a declinação. Falta só a relação entre os dois, certo? Então, olha lá. A relação entre a distância zenital e a declinação para calcular a latitude meridiana. Então, como eu falei, aí tem que desenhar uma esfera terrestre, né, um equador, né? Aí eu boto lá, sei que a distância zenital é 40 graus, a distância zenital, a latitude, né? A latitude estimada é 40 graus, certo? A declinação é 15 graus, né? Então tá aqui, eu boto eles dois aqui, ploto, então vou ter aqui, mas qual que é a distância zenital? A altura do astro vai ser, ó, se eu trouxer daqui, vai passar para lá, vai ser mais de 90 graus. Então a altura é desse lado do astro até ali. Ali é o Sol e aqui é a distância zenital, certo? Então já tem a declinação e a distância zenital. Então por aqui é fácil ver que para chegar na latitude meridiana, que está a seta trocada aqui, é daqui para lá, né? É a soma da declinação mais a distância zenital, tá certo? Então eu somando declinação e distância zenital, eu vou ter a minha latitude meridiana. E a pergunta 9. Não, aqui, ó, lendo aqui, ó. Para saber qual a relação algébrica entre distância zenital e declinação, é necessário saber quais as condições da latitude estimada do observador, que eu botei aqui, e a declinação do Sol, 15 graus tal. Observando o desenho, pode-se concluir que a latitude meridiana é a declinação mais a distância zenital. O azimuth verdadeiro do Sol no instante da observação, só olhar o desenho que a gente fez, a gente vê, né? Esse aqui é o Polo Norte, aqui é o Polo Sul. O zênite está aqui, o Sol está aqui. Na hora da passagem meridiana só tem duas possibilidades de azimuth verdadeiro, então 180 graus, certo? Para saber qual é o azimuth do Sol na passagem meridiana, que se encontra sob o meridiano do observador, e portanto só duas alternativas, 0 e 180, basta verificar a posição relativa entre o observador e o Sol. Observando-se o desenho, pode-se concluir que o azimuth é igual a 180 graus, certo? E finalmente aqui, ó, a latitude meridiana. Basta aplicar a fórmula que reúne a distância zenital e a declinação que nós já calculamos, vimos que é uma soma, então só somar aqui declinação mais distância zenital, 40 graus, dá 39 graus 64,3, 40 graus 4,3. Agora eu precisava saber qual era, não sei qual é bom, vocês veem lá, pessoal, qual era a latitude estimada, parece que era 4,4, negócio assim, fica só, acho que era 4,4, se não me engano, então fica 0,7, né, 700 jardas, né, não, 700 jardas não, 0,7 da milha, né, 0,7 da milha, então, aqui fora da posição. Então essa aqui é a latitude meridiana calculada, né, pelos valores que eu tirei da passagem meridiana do Sol. Vocês comparem lá depois com o Sol para ver qual a diferença entre a latitude meridiana e a latitude estimada. Tá bom, pessoal? Desculpa a minha, mas eu não sei onde eu coloquei aqui o exercício, eu não vou voltar ali todo. Mas vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje, já passamos aqui um bom tempo, já perdemos um bom tempo. Vamos ver a aula de hoje aqui, que é importante, eu preciso adiantar aqui para a gente poder chegar na prova, né? Vocês estão entregando trabalho já está perto do dia 17, né? Então, a prova também é dia 22, né? Então, vamos lá, vamos prestar atenção aí, ó. Determinação do desvio da agulha pelos azimuths do astro. Então, antes de começando isso aí, ó, lá no capítulo 31 do MIGS, que eu já disse a vocês, que é pela orientação de estudo, ó, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Determinação do desvio da agulha pelos azimuths dos astros. Introdução, revisão de conceitos. Conforme visto no volume 1, capítulo 3, lá do volume 1 de nave 1, né?
Em navegação, as direções, rumos e marcações são determinadas pelas agulhas náuticas e suas repetidoras. As agulhas náuticas podem ser magnéticas ou giroscópicas. Em operação, uma agulha magnética tende a orientar-se segundo o meridiano magnético, que passa pelo local. A diferença em direção entre o meridiano magnético e o meridiano verdadeiro ou geográfico em um determinado lugar é denominada declinação magnética, só para lembrar vocês. Também pode-se afirmar que a declinação magnética em um determinado lugar é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético no local. A declinação magnética é expressa em graus e minutos, recebendo uma designação leste ou oeste, para indicar de que lado do meridiano verdadeiro está o meridiano magnético. A declinação magnética varia de local para local na superfície da Terra, em virtude das irregularidades das linhas de força do campo magnético terrestre. Ademais, enquanto os polos verdadeiros ou geográficos são fixos, os polos magnéticos da Terra variam de posição. Desta forma, a declinação magnética de um local também varia ao longo do tempo. As cartas náuticas informam ao navegante, para as áreas nela representadas, o valor da declinação magnética e de sua variação anual, nas rosas de rumos, ou através de linhas isogônicas, linhas que unem pontos na mesma declinação magnética, ou agônicas, linhas que unem os pontos onde a declinação magnética é nula, e linhas de mesma variação anual. Tá? Isso caiu até na prova de nave 1. Uma agulha magnética livremente suspensa, quando situada em terra, em local isento de outras influências magnéticas, orienta-se na direção do meridiano magnético, linha de força do campo magnético terrestre. A bordo, porém, existem outros campos magnéticos provenientes dos ferros e aços de que o navio é construído e dos equipamentos elétricos instalados. Os efeitos desses campos magnéticos podem ser muito atenuados pela compensação da agulha, operação que consiste na colocação de ímãs corretores que criam campos magnéticos iguais e opostos aos do navio. Entretanto, não é normalmente possível anular por completo o campo magnético do navio, e nessas condições a agulha não se orienta na direção do meridiano magnético, mas segundo uma outra linha denominada norte da agulha. Né? Temos o norte magnético, o norte da agulha, norte verdadeiro. Assim, o desvio da agulha é definido como o ângulo entre o norte magnético e o norte da agulha, o desvio da agulha, certo? Conforme mostrado no livro. O desvio da agulha, que depende dos campos magnéticos do navio, dos corretores instalados na bitácula e também da orientação daqueles em relação ao campo magnético terrestre, é variável com o rumo do navio e pode ser obtido da curva ou tabela de desvio de agulha em função do rumo que se navega, certo? Fizemos exercício disso lá em nave 1. Isso aqui é só para lembrar a agulha magnética. A gente está falando aqui de desvio da giro, certo? Desvio da agulha. Fala em desvio da agulha, né? Eu lembro que eu falava sempre que a agulha era agulha magnética, né? Mas a gente vai tratar efetivamente o desvio da giro e não da agulha. No caso da agulha giroscópica, que busca o meridiano verdadeiro geográfico, se não houver desvios, ela indicará a direção da proa em relação ao norte verdadeiro, ou norte geográfico. Contudo, pequenos erros induzidos no equipamento pela velocidade do navio, latitude do lugar, lembra que tinha os corretores, né? Se você não tiver colocado o valor certo lá na agulha giroscópica, né, vai dar um desvio por conta da latitude ou da velocidade. Ou outra imperfeição do funcionamento podem fazer com que a agulha giroscópica não aponte exatamente para o norte verdadeiro, e sim para uma direção denominada norte da agulha giroscópica, norte da giro, na verdade, né? Surge assim um desvio da agulha giroscópica, ou desvio da giro, definido como ângulo entre o norte verdadeiro ou geográfico e o norte da agulha. Na verdade, eu chamava de norte da giro, né? Não chamava de norte da agulha, a gente chamava de norte da giro, né? Então, é o norte da giro que a gente está se referindo aqui, porque é a agulha giroscópica que a gente está tratando, é o desvio da agulha giroscópica, né? O desvio da giro é leste, quando o norte da giro fica a leste do norte verdadeiro. O desvio da giro é oeste, quando o norte da giro fica a oeste do norte verdadeiro. Note que as causas do desvio da giro nada têm em comum com as do desvio da agulha magnética. O desvio da giro é constante para todos os rumos. E se a causa não for o erro de latitude, por você não ter colocado lá nos corretores, será o mesmo em pontos diferentes da superfície da Terra. Em qualquer caso, usando-se uma agulha giroscópica ou magnética,
Uma preocupação constante do navegante é conhecer o desvio da sua agulha, a fim de levá-lo em consideração na sua navegação, para que o navio possa realmente deslocar-se no rumo desejado e para que as marcações observadas possam ser devidamente corrigidas, certo? Antes de ser traçado na carta. Conforme estudamos no volume 1, capítulo 3, há vários métodos para a determinação do desvio da navegação costeira ou em águas restritas, baseado na observação de alinhamentos ou em marcações de pontos de terra, né? A gente falou da Ilha Fiscal com a Candelária, né? Aqui na Baía de Guanabara. Em navegação oceânica, fora do alcance visual da Terra, quando se pratica a navegação astronômica, os desvios são determinados através de observação de azimuth do Sol ou de outro astro. Então, na verdade, eu posso até, digamos assim, achar o desvio da agulha magnética, mas não é comum. O normal é a gente achar o desvio da giro, pessoal, tá certo? Então, esse desvio da agulha aí, considere como sendo leitura do desvio da giro. Então, vamos lá. Nessa unidade de ensino, né? Unidade 14, circunstâncias favoráveis para o cálculo do azimuth. A gente vai ver que é sempre quando o astro está mais longe possível do meridiano superior do observador, né? A gente vai ver que é quando o ângulo do polo é 90 graus ou o ângulo paralático é 90 graus. Isso acontece, já vou adiantar, quando o Sol está mais longe possível do seu o meridiano superior e você está vendo o Sol, ou seja, vai ser no nascer ou no pôr. Essa é a circunstância favorável para o cálculo do azimuth. Os objetivos da nossa aula aí. Cálculo isolado do azimuth empregando as tábuas ABC de Nori. Como eu falei, é uma outra tábua que a gente vai ver hoje, então. Tem um modelinho da DHN que a gente preenche e vai usando essa tábua ABC de Nori, que é uma resolução também do triângulo esférico de posição, a partir do Sol, a sua posição e o polo elevado na esfera terrestre. Se quem quiser se aprofundar, leia aí no Miggins aí, tá certo? Desvio da agulha por comparação com o azimuth calculado. Então, quando eu vou ver primeiro, na hora, né, que eu sei que o Sol vai nascer, naquele instante eu verifico pelo meu círculo azimutal qual é o azimuth observado ali, qual é o azimuth do Sol. E daí pego naquela hora a hora exatamente que eu estou tirando aquele valor do azimuth e a posição estimada. Com esses dados, então, eu vou na tábua ABC de Nori, calculo o HL, né, a declinação do Sol naquele momento. Tanto o HL e a declinação terão que ser calculados também, como a gente fez agora no exercício da passagem meridiana do Sol, para poder entrar na tábua ABC de Nori e calcular, então, digamos assim, o azimuth calculado. E daí eu comparo com o azimuth observado naquele instante que eu fiz. Se os dois forem iguais, o erro é zero. Agora, se o azimuth calculado for a leste ou a oeste do observado, eu vou ter desvio da giro para leste ou para oeste, tá certo? Realizar exercício, a gente vai fazer um exercício que está no próprio Miggins, tá certo? Vamos lá, circunstâncias favoráveis para o cálculo do azimuth, né? Como eu já adiantei a vocês, primeiro, astro em baixa altura, né? Até para olhar no círculo azimutal, se estiver muito alto, eu não consigo olhar o astro. Já vou adiantar, porque não é só o Sol, pessoal. Qualquer astro que eu tenha no almanaque náutico, que esteja bem longe do meu meridiano, o mais longe possível no meu horizonte, eu posso também fazer essa altura. E a gente vai ver que, inclusive, astros de grande declinação. Qual é o astro de grande declinação conhecido que a gente sabe que tem uma grande declinação? A estrela polar. A estrela polar tem quase 90 graus de declinação norte, né? Ela também é usada até 20 graus de altura, né? Porque para poder ler no círculo azimutal, certo? Então só seria até 20 graus norte de latitude. Astro com T1 90 graus. O que é T1? T1 é ângulo no polo, lembra? Ângulo no polo vem da onde? Vem do ângulo horário local. O ângulo horário local é aquele ângulo formado entre o meridiano superior do observador e o círculo horário do astro, né? Vai de 0 a 360 graus o AHL. O T1 ele pode ser a oeste ou a leste, né? Vamos dizer, o Sol nascendo aqui. O Sol nascendo, quanto é que é o T1 do Sol? Quando o Sol está exatamente no meu horizonte aqui. Entre o meu meridiano superior e o meu horizonte são 90 graus, mas está a leste. Então, vai ser 90 graus leste. Então, quando está T1 90 graus leste, é quando o Sol está nascendo. Ou então, quando o Sol se põe, também é 90 graus a oeste, certo? O HL do Sol se pôr é 090, 90 graus. O HL do Sol nascer é 270, porque vai de leste para oeste, né, partindo do meridiano, lembra? Mas astro com T1 90 graus significa astro nascendo ou se pondo, tá certo?
Astro em máxima digressão, eu falei, ângulo paralático igual a 90 graus, que na verdade todo astro que a gente sabe já, né, da navegação astronômica, o astro ele gira em torno do polo elevado, certo? Então quando o Sol nasce no meu horizonte, ou qualquer astro nasce no horizonte, ele nasce com azimuth, aí ele vai diminuindo o azimuth até ele chegar no meu meridiano superior, certo? Vai ser azimuth 0 ou 180, e depois ele vai caindo e vai, quando ele se põe, ou seja, nós temos dois limites máximos de azimuth, quando ele nasce e quando ele se põe. Então, o que está dizendo aqui, astro em máxima digressão, é quando está nos limites máximos do astro a leste ou a oeste, ou seja, limites máximos de azimuth, né? O azimuth é 0 quando está no meridiano. Então, as duas coisas aqui falam a mesma coisa, ou seja, quando o astro estiver nascendo ou se pondo, é a circunstância favorável para o cálculo do azimuth, tá certo? Também tem que estar em baixa altura, porque senão você não consegue usar o ciclo azimutal para tirar a altura do astro. Certo, pessoal? Vamos lá. Astro com alta declinação, como eu falei, um exemplo típico é a estrela polar. A estrela polar é possível usar ela até 20 graus de latitude norte para fazer também a verificação do desvio da giro. Mas é muito raro usar isso, usa-se mais o Sol mesmo. Observando um astro nas circunstâncias favoráveis, os erros cometidos nos elementos utilizados para o cálculo do azimuth, hora, declinação e posição estimada, terão a menor influência possível no resultado. Então, quer dizer, a gente tem que usar essas circunstâncias favoráveis para aumentar a precisão do cálculo do desvio, tá certo? Determinação do desvio da agulha por azimuth. Normalmente os astros observados para a determinação do desvio da agulha são o Sol nas proximidades do nascer ou do pôr, e respeitando aquelas duas outras condições, ângulo no polo 90 graus ou máxima digressão, que seria a maior azimuth, a leste ou a oeste. Então todas as duas indicam que você deve fazer o Sol, se possível, na hora que ele nasce ou na hora que ele se põe. Então a gente já sabe calcular, né, o Sol nascendo ou se pondo, então a gente sabe a hora ali que a gente vai tirar por meio do círculo azimutal, né, o valor naquele instante, a hora, e com a hora eu vou calcular e depois comparar o azimuth observado e o azimuth calculado para verificar qual é o desvio da giro, tá certo? A estrela polar também é usada, como a gente falou, é uma circunstância favorável ter um astro com altas declinações até a latitude 20 norte, altura menor que 20 graus, né? Em navegação astronômica, o desvio da agulha pode ser determinado pelo azimuth de um astro e o azimuth calculado para o instante local da observação, né? Então, o azimuth do astro é aquele que eu observo. Observo, lembra? Lá no círculo azimutal tem um espelhinho, tem um conezinho, daí a gente projeta lá e a gente vai ler ali, então, o valor, certo? O astro geralmente observado para a determinação do desvio da agulha é o Sol, que está em condições favoráveis nas proximidades do nascer e por aparente. O que é aparente, pessoal? Aparente porque não é o Sol que se mexe, é a gente que está indo de oeste para leste, né? E o Sol, então, ele fica paradão lá, e o Sol, a Terra se mexe, por isso que é nascer por aparente, tá certo? Nós é que nos mexemos, é um movimento relativo, né? Para que o azimuth observado tenha precisão, é necessário que a altura do astro seja menor que 15, o ideal é que seja mais próximo do horizonte possível. Sendo assim, os instantes favoráveis para a observação do azimuth são próximos do nascer e pôr dos astros. Para fazer a observação, utilizamos um círculo azimutal ou alidade telescópica. Lembra, pessoal? Lá de nave 1, mostrando para vocês aí, lá em nave 1, na página, eu não sei que página que está lá, que mudou, né, agora, mas a página 104, né, ó, ele fala aqui, ó, o círculo azimutal, de forma semelhante à alidade de pínulas, que é aquele usado para magnética, né, é instalado sobre a repetidora, livre de girar em torno da rosa graduada. Possui um par de visores, a fenda divisada e a mira com retículo. Para obtenção de marcações, o observador olha através da fenda divisada e gira o círculo azimutal até que o objeto visado apareça alinhado com o retículo vertical na mira, tendo a preocupação de manter a rosa nivelada pelo nível da bolha existente na base da mira. A marcação é lida na rosa graduada, através de um prisma de reflexão provido de um índice alinhado com o retículo vertical da mira. Ademais, o círculo azimutal dispõe de outro conjunto de observação destinado à obtenção de azimuths do Sol. É esse azimuth observado que a gente vai fazer. Este conjunto consiste de um espelho capaz de girar em torno de um eixo horizontal, ele é fixo ali no círculo azimutal, né?
Diametralmente oposto no círculo há uma fenda de leitura, provida de um prisma refletor e um nível de bolha. Para observar o azimute do Sol, gira-se o círculo azimutal de modo que os raios solares incidam sobre o espelho, que é então orientado para dirigir os raios refletidos para a fenda de leitura, que através do prisma refletor, faz refletir um raio de luz diretamente na rosa graduada da repetidora da giro, permitindo assim a obtenção do azimute, marcação do astro. Da mesma forma que na tomada de marcações deve-se manter a rosa nivelada por meio do nível da bolha existente na base da fenda de leitura e durante a observação do azimute do Sol. Tá certo, pessoal? Então, está na página 104 do Miggins, volume 1. Quem quiser ler lá como é que usa o círculo azimutal para calcular, para verificar, fazer a observação do azimute do Sol, né? Lembrar também que ter certeza que aquela repetidora está sincronizada com a giromestra, né? Não pegar, se tiver desvio entre a repetidora e a giromestra, ele tem que ser considerado, certo, pessoal? Importante. E a realidade telescópica funciona da forma semelhante, está lá na página 105, tá? Como é que se verifica, então, o Sol também? Não, o Sol dá para ver também, ele tem protetor de olho lá, tá certo? Então a gente usa círculo azimutal e realidade telescópica. Para observação do azimute para determinação do desvio da agulha, as seguintes rotinas deverão ser seguidas. Vamos lá. Observar o azimute próximo do nascer ou pôr do astro, altura menor que 15, altura verdadeira menor que 15 graus, anotando o azimute observado. É o azimute que a gente vai verificar no círculo azimutal. A hora precisa da observação, a hora que eu fiz aquilo, agora tem que ser a hora do cronógrafo, que eu vou precisar HMG para poder tirar o HL e a declinação, e posição estimada no momento da observação. Então tudo isso é importante, eu tenho que ter o cronógrafo, né? Não preciso do sextante aí no caso, vou fazer com o círculo azimutal a observação, certo? Com a hora da observação e posição estimada, obter o valor do azimute verdadeiro calculado do astro. Então com a hora da observação eu vou entrar no almanaque náutico, e usando a tábua ABC de Nori, vou ensinar vocês como é que faz isso, a gente vai ter o azimute verdadeiro. Por fim, a diferença entre o azimute calculado, esse aqui, e o azimute observado, aquele ali que foi feito no círculo azimutal, será o desvio da agulha, arredondado para meio grau, tá certo? O cálculo em função da hora e da posição pode ser feito por 2 métodos. Tábuas de azimute, existe mais, não só a ABC de Nori, a 229, a Hadley, tem uma 160 que está, uma 60 que está no coisa, tem outras tábuas, mas a gente vai mostrar só a ABC de Nori, tá? Quem estiver interessado pode ver, lá vai ter outras maneiras de calcular o azimute por outras tábuas, tá? Como a gente viu, quando a gente viu tábua astronômica, né? Nós estudamos a 249, mas também tinha 229, tinha a Hadley, a gente não estudou porque vocês nem têm elas aí para a gente poder olhar, certo? A ABC de Nori da mesma forma que vocês têm nessa extrato de tabelas, é a ABC de Nori, essa que a gente vai usar. Cálculo do azimute pelas tábuas ABC de Nori. As tábuas ABC de Nori dividem a fórmula para cálculo de azimute em 3 partes. A fórmula é uma fórmula complicada, é aqui, ó. Como é o nome disso aqui? Isso aqui não é azimute verdadeiro, ângulo no zênite. O ângulo no zênite vai ser o arco tangente, né, a parte de cima da fração, cosseno da declinação do Sol no momento da tirada do azimute, seno do HL, então aqui o HL eu vou ter que ter a declinação e o HL, por isso que eu tenho que ter a hora exata que eu estou tirando o top ali daquele azimute observado, cosseno da latitude, a latitude estimada, seno da declinação do Sol, seno da latitude, a latitude estimada, cosseno da declinação vezes o cosseno do HL. Então, essa aqui é a forma da trigonometria esférica para resolver. Então, chegando em ângulo no zênite, né, eu faço igual a gente fez lá na 249. Considero aqueles dados todos lá, eu faço... aqui a gente não vai ter, por exemplo, o lado, né, se é norte, leste, norte-oeste, sudeste ou sudoeste. Então, eu tenho que fazer aquelas... tá no Miggins aí, como é que eu transformo aqui o ângulo no zênite, né, em azimute verdadeiro. É igual a que está lá previsto na 249, certo? Então, mas essa é a fórmula da trigonometria esférica que é substituída pela tábua ABC de Nori, tá certo?
Então aquelas fórmulas que a gente viu lá foram substituídas pela HO 249, a publicação 249, volume 1, o 2 e 3, agora que a gente vai substituir essa fórmula pela tábua ABC de Nuri. Então, como é que isso é feito? Pelo método das tábuas de Nuri, calcular a latitude estimada e longitude estimada do momento da observação do azimuth. Observar o azimuth do Sol anotando a hora média de Greenwich da observação. Então eu vou lá com o cronógrafo, dou partida no cronômetro, e na hora que eu tirar o azimuth eu dou um top para verificar qual é a hora média de Greenwich, combinando a hora do cronômetro com o estado absoluto, que pode ser positivo ou negativo, né? Tá aí no nosso trabalho, vocês já viram aí, né? Então, observar, anotando a HMG da observação. Calcular o HL da observação. Então, com esse dado da hora, a gente vai calcular o ângulo horário local e a declinação do Sol. Com esses dois dados, eu vou entrar na tabela. Entrar nas tábuas de Nuri, encontrando os argumentos alfa, Bravo e Charlie, ABC. E o azimuth quadrantal. O quadrantal, lembram? É diferente do ângulo no zênite, né? O quadrantal ele parte do norte ou do sul e vai até o astro. O zênite não, ele parte sempre do norte ou do sul, mas da onde está o meu polo elevado. O quadrantal não, ele parte do quadrante que tiver o astro, independente do polo elevado, certo? Então, a tábua de Nuri me dá esses três dados aqui e me dá o azimuth quadrantal. Só vou chegar no quadrantal quando eu conseguir o A, o B e o C. Daí eu chego no quadrantal, com esse quadrantal, então eu transformo em azimuth verdadeiro, vai ser o azimuth verdadeiro calculado da tábua, e calcular o desvio comparando o azimuth verdadeiro com o azimuth observado, certo, pessoal? Determinação. Tábua 1, função da HL e da latitude. A gente vai ver que a tábua 1, quem quiser abrir já aí, ó, nós temos aqui no nosso extrato, é só abrir a tábua 1 aí, ó. A tábua 1 a gente tem o A, tem nome oposto ao da latitude, exceto quando 90 graus. Para tirar o A, eu tenho que entrar na tábua A, né? Eu vou entrar aqui com a latitude na vertical e o ângulo horário na horizontal. Caramba, é muito ângulo horário, hein? Caramba, é mesmo. Vai até aqui, ó. É muito ângulo horário, é uma tábua meio complexa, né? Então aqui, ó. Então, na horizontal é ângulo horário, na vertical é latitude, ó. O A tem nome oposto ao da latitude, exceto quando o HL estiver entre 90 e 270. Tábua B. Aí a B, essa é a A, que é do lado direito. A tábua B é do lado de cá. Tábua B é em função do HL e da declinação, certo? A A é a latitude e a HL. A B é a HL e declinação, certo? Depois, então, tirando o B, tem o mesmo nome da declinação. Observação. Quando o HL for maior que 180, HL é chamado de leste. Quando o HL for menor que 180, o HL é chamado de oeste, né? Tá? Então, tudo isso tem que ser respeitado para usar a tábua ABC de Nuri, tá certo? A gente só vai dar uma olhada hoje nas condições e daí a gente vai fazer um exercício na aula que vem. Tá? Tábua A, então vamos respeitar isso aqui, a tábua B. Isso aí está tudo escrito também nas próprias tábuas, tá, pessoal? Não, e o C vai ser A mais ou menos B. Somar quando A e B são de mesmo nome. Que a gente vai ver que os nomes de A e B, aqui ó, tábua A, função A tem nome oposto ao da latitude, exceto quando o HL estiver entre 90 e 270, vai ser do mesmo nome da latitude. Quando for maior que 90, menor que 90 e maior que 90 e menor que 270, vai ser de nome igual, certo? Então tá aqui, ó, esse é o nome. E o B tem o mesmo nome da declinação. Com isso, a questão de nomes aí, ó, é soma quando A e B tem o mesmo nome. Qual o nome? Norte e Sul, certo? Subtrair quando A e B são nomes contrários. Então, com isso, eu vou ter o valor de C. Aí, com C, tem o nome do maior entre A e B quando C é igual a A menos B. E C tem o mesmo nome de A e B quando C é igual a A mais B. Então, essas são as regras para usar a tábua ABC de Nuri. Tábua C, função de latitude e C. Então a gente vai entrar na tábua C, ó, tem a tábua A, a tábua B, quem quiser pode abrir aí. Tábua C está onde aqui? A tábua C está aqui, ó. Então tem A, B, C de Nuri. Então eu tenho que pegar, e aí vou ter a determinação do azimuth quadrantal. O azimuth quadrantal tem o nome do C e do HL, do T1, que pode ser leste ou oeste, certo? Então o C vai ser norte ou sul,
e o HL vai ser, então por isso que eu chego lá no HL, depois de descobrir o A, depois do A eu tenho que ter a latitude e o HL, o B eu tenho a declinação e o HL, o C é a combinação de A e B, e a partir do C eu vou chegar no azimuth quadrantal, tá certo, pessoal? E o azimuth quadrantal tem o nome de C e do HL, tá bom? Então, na próxima aula, eu não vou fazer esse exercício agora. Bom, primeiro aqui, com o azimuth quadrantal, determina seu azimuth calculado. Compara seu azimuth calculado com o azimuth observado do astro e determina-se o desvio da agulha. Basta isso. Daí, né, o azimuth calculado seria o ângulo correto e o observado, então, vai ser o que vai ser o desvio para leste ou para oeste. Tá certo? O cálculo do azimuth pelas tábuas ABC de Nuri é feito em 3 etapas. Entra-se na tábua A com latitude e HL. Como é que calcula HL? Pela hora da observação, né? A latitude é a latitude estimada, obtendo A. Entra-se na tábua B com declinação pela hora da observação do Sol, e HL, obtendo B. Entra-se na tábua C com latitude e C, que é A mais ou menos B, vai depender dos nomes de A e B, se é igual ou diferente, obtendo o Z. Não, aqui está errado, aqui é AZ, azimuth quadrantal, né? AQD, aliás. Aqui ele botou o ângulo no zênite, mas na verdade é AQD, azimuth quadrantal do astro. Transforma-se então o azimuth quadrantal em azimuth verdadeiro, que será utilizado para a determinação do desvio da agulha. Certo, pessoal? Atentar às regras inscritas verticalmente nas partes laterais das tábuas e que se destinam a denominar os elementos obtidos. A tábua é um algoritmo para a gente evitar de usar aquela fórmula da trigonometria esférica. Então é só seguir as regras que estão aí, que eu mostrei a vocês, que estão no MIGS, e a gente vai fazer. Só para lembrar, eu trouxe esses slides aqui lá. Diferença entre ângulo horário local e ângulo no polo, né? O ângulo horário local ele parte do meridiano superior do observador, né? De leste para oeste, sentido da musiquinha, né? E vai até o círculo horário do astro. Aqui, ó, ângulo horário local aqui passa aqui de 180 graus, vai até uns 240 graus aqui, certo? Já o ângulo no polo desse astro é a leste, né? Então vai ser 360 menos o HL, certo? Astro a leste. Quando o astro está a oeste, o HL e o T1 são iguais. O T1 aqui no caso é 360 menos HL, porque o astro está a leste, e aqui o astro a leste, o T1 é igual ao HL, certo? O azimuth quadrantal, que é a resposta que a gente vai ter do nosso ABC de Nuri, né? Azimuth quadrantal pode ser nordeste, né? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, certo? Então aqui a gente tem os 4 quadrantes que podem ter. A gente sabe que o azimuth quadrantal ele parte sempre do norte ou do sul até onde tiver o azimuth, o círculo vertical do astro. Tem um exemplo aqui, ó. Se eu tenho azimuth verdadeiro, se eu tenho azimuth quadrantal aqui, sudeste, 30 graus sudeste, então o meu azimuth verdadeiro vai ser 150 graus, tá certo? Então desse exemplinho aí do azimuth quadrantal, certo? Então fica esse problema aqui, que é um problema que está no MIGS, mas a gente vai resolvê-lo na aula seguinte, na aula que vem, certo? Vai tratar novamente desses conceitos da tábua ABC de Nuri e vai fazer esse problema aqui. No dia 8 de novembro de 93, não é do 2011, porque vai ser utilizando os dados que tem no próprio livro-texto. Com o navio na posição estimada, latitude 24 graus 18 sul e longitude 044 graus 13 oeste, observou-se o azimuth do Sol próximo do ocaso pela repetidora da giro, sincronizada com a agulha mestra, aquilo que eu falei, ter certeza que essa repetidora está sincronizada com a giro mestra, né? Senão você vai já embutir um erro naturalmente. Obtendo-se azimuth da giro, esse aqui foi o azimuth observado, certo? Esse aqui foi o que ele observou, quando ele fez a observação do azimuth do Sol próximo ao ocaso pela repetidora da giro, 257 graus. E a hora do cronômetro, na hora que ele fez a observação, 20 horas, 27 minutos, 55 segundos, o estado absoluto era 0, então a hora do cronômetro é a própria HMG, certo? Eu tenho que somar ou subtrair o estado absoluto na hora do cronômetro para saber qual é a hora média de Greenwich. Mas como é 0, então vai ser o mesmo valor. Determinar o desvio da giro pelas tábuas ABC de Nuri. Então eu tenho que calcular o azimuth da giro calculado, né? Então, calcular o valor de A, o valor de B, o valor de C, o valor do azimuth quadrantal e transformar em azimuth verdadeiro e comparar com esse azimuth aqui. Para isso tem uma tabelinha, um modelo que é da DHN, modelo da DHN, que é o modelo, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, é o modelo DHN 0612, que a gente vai usar na próxima aula. Esse modelo, então,
facilita a gente fazer o modelo chamado cálculo de azimuth para determinação do desvio da agulha pelas tábuas ABC, tábuas para navegação astronômica. Tá, pessoal? É só para não passar em branco, eu vou deixar para vocês 2 exercícios de cálculo de altura. Como eu falei, além da passagem meridiana que vai cair na prova, que vale 2 pontos, vai ter os cálculos de altura, 4 exercícios, um de Sol, um de Lua, um de planeta e um de estrela, também valendo 2 pontos na prova. Então, para não perder chance, ó, exercício de correção da altura dos astros. Vou deixar 2 exercícios para a gente fazer na aula que vem também, tá? Além daquele que a gente já viu aqui, esse aqui eu vou fazer na aula que vem, mas é do azimuth pela ABC de Nuri. Esses 2 cálculos eu deixo, esses 2 exercícios eu deixo para vocês fazerem agora no restante dessa aula aí, ó. Um de Vênus, um praticante de náutica observou o planeta Vênus às 5 horas 36 minutos e 1 segundo, do dia 15 de fevereiro de 2011, certo? Vocês têm esse almanaque náutico 2011 aí. Obtendo altura instrumental, 15 de fevereiro tem aqui, né? 15 de fevereiro de 2011, cadê? Não tem, 15 de fevereiro não tem não. Não tem, mas nem precisa, né? Não vai precisar desse dado, talvez. 15 de fevereiro de 2011, obtendo altura instrumental 30 graus 58,9 minutos, a elevação do olho do praticante era de 12,5 metros e o erro instrumental mais 1,1 minuto. Calcular a altura verdadeira de Vênus. Mas, mas esse dado não tem lá, não tem 15 de fevereiro, mas eu também não vou precisar a tabela, só vou precisar a tabela de correção, que é aquela página 2 de 2011. Então, eu, sabendo que o ano é 2011, eu posso calcular a altura verdadeira de Vênus, certo? E o segundo problema é de Lua, certo? Que é mais complexo, você tem que entrar na página diária para calcular lá aquele valor de pH, né? Paralaxe horizontal. Um navegante observou a Lua, limbo inferior, no dia 3 de abril de 2011. Esse eu sei que tem aqui, porque senão a gente não vai poder fazer o exercício. 3 de abril, está aqui. 4 de abril, 3 de abril. Obtendo a altura instrumental 61 graus 21,7 minutos, sendo o erro instrumental mais 1,3 minutos. A elevação do olho do observador era de 50 pés e a hora média de Greenwich da observação foi às 19 horas 7 minutos 33 segundos. Determinar a altura verdadeira da Lua. Tá bom, pessoal? Então ficam esses 3 exercícios aí. Um que a gente vai fazer completo na aula que vem, que é o exercício que está no MIGS, que é sobre o cálculo do azimuth calculado pela tábua ABC de Nuri, depois fazer o desvio da giro pelo azimuth observado, e esses 2 exercícios que eu deixo para vocês fazerem aí no restante que falta de tempo dessa aula. Agradeço a todos, muito obrigado, bom exercício aí para vocês. Aí. Até logo.